Então, essa aula é MRP2 e ERP. O MRP2 ele lida com planejamento e controle da capacidade produtiva. A gente sai do plano mestre, do plano de materiais, que foi o que a gente soltou as ordens de produção, e agora a gente vai analisar se eu dou conta ou não, se eu tenho capacidade ou não para produzir aquele item. Essa é a ideia nossa do querido MRP2. O MRP2 tem esse nome, o MRP1 é planejamento dos recursos de materiais, o MRP2 é planejamento dos recursos de manufatura. Agora, eu não vou controlar apenas os materiais, agora também eu vou controlar todo o processo manufatureiro. Então, tempos de máquina, tempos de operação, mão de obra, células produtivas, instalações, tudo isso entra nos nossos recursos de manufatura. O MRP1, igual a gente comentou, foi criado em 1940, 1960, existem algumas datas aí na história. O MRP2 teve que buscar uma evolução para esse 1. Só o MRP1 não deu conta do que as empresas estavam necessitando naquela época. Então aqui a gente já chegou na década de 70, década de 1980, com o MRP2. O principal módulo desse MRP2, o principal cálculo dele, é esse bendito planejamento das requisições de capacidade. Mas não é só isso. O MRP2 também já começou a lidar com outras coisinhas, como sistemas de compras, sistemas de vendas e outros módulos programados. Mas o principal deles, o que a gente vai estudar, é o requerimento de capacidade, se eu detenho ou não capacidade para as ordens de produção. Se eu não tiver capacidade, o MRP2 vai reavaliar a liberação dessas ordens. Ou seja, eu vou ter um novo OLP na minha tabelinha. Por exemplo, a tabelinha abaixo do MRP1. Para o elemento E, eu soltei uma ordem liberada de produção de 500 unidades na semana 7, 500 unidades na semana 8. Mas pode acontecer de, na semana 7 ou na semana 8, aquela máquina, aquele setor, aquele processo que fabrica o elemento E já estar ocupado. Ou ele não dá conta realmente das 500 unidades. Demitiu alguém, alguém está em treinamento, acontece alguma coisa que eu não consiga produzir as 500 unidades por semana. Isso que a gente vai analisar com o MRP2. Ele vai juntar todas as ordens de produção, mais as capacidades lançadas dentro do nosso ambiente. Digamos, por exemplo, que eu tenho um setor da fábrica que produza o elemento E. E esse setor da fábrica trabalha 40 horas semanais e consegue entregar as 500 unidades por dia. Porém, algumas semanas eu já estou superlotado. Por exemplo, na semana 4, que começa aqui nesse tracinho, eu já tenho a capacidade lotada, já aloquei 500 unidades. Na semana 8, que começa nesse tracinho, eu já aloquei uma porcentagem, assim como na semana 10, também 9 já aloquei também uma porcentagem. A escala aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, está um pouquinho errada. Contem por coluninhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A coluna 7, que é a sétima semana, está um pouquinho alocada. E a coluna 8 também já tem uma parte alocada. Pois, ora, essa máquina já possui na semana 7 e na semana 8 alguns serviços alocados para ela. E eu estou embutindo, estou inserindo lá mais serviço. Como ela só tem 40 horas e só consegue produzir 500 unidades semanais, se eu incluir essas novas OLPs de 500 na semana 7 e 500 na 8, ela vai superlotar. Vai ultrapassar meu limite de 40 horas. Ou seja, eu vou ter que pegar essas ordens e realocar para a semana 6, realocar para a semana 5, ou atrasar pedido, realocar para a semana 9 e semana 10. É isso que a gente vai analisar agora, o como fazer. Existem duas formas para a gente trabalhar isso. A primeira forma é eu ampliar a minha tabelinha do MRP1. Particularmente eu não gosto desse formato, mas é uma opção. Alguns preferem ele. Então vamos lá. Eu tenho uma necessidade líquida do elemento E de 800 unidades, porém eu vou mandar uma ordem de 1000 por conta das restrições. Só que a minha capacidade disponível inicial da célula que produz o elemento E, que é de 40 horas, na semana 7 e na semana 8 não tem mais as 40 horas. Na semana 4 eu não tenho nada, igual a gente viu no gráficozinho.
Na semana 7 eu ainda tenho 30 horas disponíveis, na semana 8 eu ainda tenho 20 horas disponíveis. Ou seja, se em 40 horas eu faço 500 unidades, em 20 horas eu consigo fazer 250. Porém, não mata as 1000 unidades, ainda faltam. Na semana 7, eu consigo produzir 375. Também não mata o total que eu preciso. Ainda fica faltando. Então, vou ter que puxar mais 375 unidades para a semana 6. Então, mesmo que a nossa regra de loteamento seja de lote fixo de 500 unidades, eu vou ter que pegar a minha ordem e quebrá-la em 3. Uma de 250, uma de 375, outra de 375. Semana 6, 7 e 8. Por conta da capacidade produtiva do meu setor, da minha célula, da pessoa que produz o elemento E. Com isso, eu descubro que essa célula, essa pessoa, na semana 8 já ficou zerada, eu já ocupei as 40 horas dela. Na semana 7 também ocupei as 40 horas. E na semana 6, como eu consigo produzir 500 unidades em 40 horas e só produzi 375, só aloquei 375, ainda sobram 10 horas para a semana 6. Ou seja, eu aloquei capacidade disponível alocada, 20 horas na 8, 30 horas na 7, 6 horas, 30 horas na 6. Então esse é um formato de MRP2. Eu pego cada elemento meu, visualizo quanto que eu tenho disponível na máquina, na célula da pessoa, ainda disponível, e redivido as minhas ordens liberadas de produção de acordo com isso. Após, lógico, é bom a gente deixar anotadinho em algum lugar quanto que eu já ocupei daquele setor, daquela máquina, para que uma próxima ordem de produção eu aloque de outra forma. Basicamente, o MRP2 funciona nesse sentido. Eu vou estar analisando a capacidade produtiva versus o que eu preciso estar trabalhando. Após esse exemplo, ficou nesse formato gráfico daquela célula produtiva. Semana 4 já estava superlotado, e agora superlotei a semana 8, a semana 7 e sobrou um pouquinho na semana 6. Então, é um jeito da gente lidar com o MRP2. Então, em vez de eu inserir na tabela do MRP o tempo, eu crio dentro da minha árvore do produto os novos componentes, novos filhos, que seriam máquinas, pessoas, células e por aí vai. E após isso, eu crio novas tabelas do MRP. Como que isso funcionaria? Eu tenho aqui, por exemplo, uma árvore do produto, que eu tenho o elemento A, que é o independente. O A depende de B, 2 para 1, de C, 1 para 1. O B depende de D, 2 para 1, de E, 1 para 1. E o C depende de F, 3 para 1 e E, 2 para 1. Essa seria uma nossa árvore tradicional, com elemento pai, elemento nível 1 e elemento nível 2. Para nos facilitar o MRP2, uma das técnicas que a gente tem, além de aumentar a tabelinha, é criar elementos fantasmas na nossa árvore, que seriam os elementos de tempo ou de capacidade produtiva necessárias. Então, por exemplo, para produzir o elemento A, além de 2 unidades do elemento B, além de 1 unidade do elemento C, eu preciso de 0,2 homem-hora por unidade. Então, preciso de 0,2 horas de uma pessoa lá na empresa trabalhando para montar o elemento A. Para montar o elemento C, eu preciso de 3 Fs, 2 Es e 0,12 homem-hora por unidade. Então, preciso ainda de 0,12 hora homem de algum tipo de funcionário para conseguir montar o F com E e sair o nosso elemento C. Assim como, para produzir o elemento E, tanto aqui quanto de cá, eu preciso da máquina M, que eu demoro 0,08 hora-máquina por unidade. Eu demoro alguns minutinhos nessa máquina para produzir uma unidade do elemento E. Como eu criei novos elementos, no caso aqui são elementos fantasmas, mas são elementos da minha árvore, eu vou ter novas tabelinhas do MRP.
uma tabelinha para mão de obra, no qual mão de obra é filho de A e mão de obra é filho de C, na proporção de 0,2 para 1 e proporção de 0,12 para 1. E tem uma outra tabelinha da máquina M, com a proporção de 0,08 para 1. Então é como se eu criasse mais duas tabelas do MRP1. Em vez de acrescer as tabelas já existentes, eu crio novas, a partir dos dados da minha árvore do produto, como se fosse realmente uma nova tabelinha. Então são essas as duas formas de lidar com o MRP2. Eu posso ampliar a tabelinha ou posso dizer que é um elemento fantasma da minha árvore do produto. A única consideração quando a gente vê elemento fantasma da árvore do produto é que o lead time é de 0 semanas, o que eu preciso agora. Então, eu preciso produzir o elemento E, já vou ocupar naquela semana a máquina M. Preciso produzir o elemento A, já naquela semana é mão de obra. Então, é a única consideraçãozinha se você levar em conta esse formato de elemento fantasma na árvore do produto. Um exemplozinho aqui pra gente. Eu tenho o item A, no qual soltou uma ordem liberada de produção de 700 unidades na semana 33, 1.500 na semana 34, 1.500 na semana 36. Só que, para produzir esse A, eu preciso de mão de obra, 0,2 hora homem por unidade. Então, eu vou ter que avaliar se essa ordem liberada é possível trabalhar ou não com ela, se eu tenho ou não tenho capacidade, ou o que eu vou fazer para conseguir alocar isso. O elemento B, eu liberei uma ordem de produção de 1.400 na semana 32, 3.000 na 33, 3.000 na 35. O elemento B, eu não preciso nem de máquina nem de mão de obra, porém eu precisei dele para recalcular o E. O elemento C, 700 unidades na semana 31, 1.500 na 32, 1.500 na 34. Só que para eu fazer o elemento C, eu preciso também da mão de obra, desse elemento fantasma de 0,12 homem-hora por unidade. Então essa resposta vai depender se eu consigo ou não trabalhar com a minha mão de obra. E o elemento E, que usa a nossa máquina M, eu preciso de 1.200 na 29, 4.800 na 30 e assim por diante. Só que para fazer o elemento E, eu preciso daquela máquina M 0,08 hora máquina por unidade. Então preciso saber se eu dou conta ou não de produzir isso daqui. Pensando nisso, então, a gente vai pegar as respostas, a OLP de A, de B, de C, de E, e vamos jogar numa nova tabelinha. Uma tabelinha para a mão de obra e uma tabelinha para a máquina. Sabendo que para o elemento A é 0,2 para 1 de mão de obra, 0,2 hora homem para cada unidade, e para produzir C é 0,12 para 1. E a máquina, que depende do C, né, ela é filha de E, é 0,08 para 1. Vou lá no Excel agora para a gente montar essa tabelinha. Bom, então aqui a gente tem as ordens liberadas de A, de B e de E. E eu preciso criar a nossa tabelinha do MRP para mão de obra e depois a tabelinha para a nossa máquina. Eu vou ter a mesma tabelinha. Eu posso montá-la por completo ou posso simplificar, que daqui a pouquinho a gente vê como que simplifica ela. Mas vamos lidar com a mesma tabelinha. Necessidade bruta, recebimento programado, estoque planejado, necessidade líquida, o HOPE, que é se eu posso receber a ordem de produção, e a OLP nova. E vamos trabalhar nesses períodos. A mão de obra para o produto A, para eu executar o produto A, eu preciso de 0,2 para 1. Já para eu executar o pedido C, a atividade C, o produto C, eu preciso de 0,12 para 1. 0,2 hora homem para uma peça, 0,12 para uma peça do elemento C. Então, minha necessidade bruta de mão de obra vai ser a resposta de A e a resposta de C com os pesos. Igual a gente fazia 2 para 1, 3 para 1, a mesma coisa. Lançando então aqui o A eu preciso prontinhos 700 unidades na semana 33.
Como necessidade de mão de obra bruta, eu vou ter então as 700 unidades vezes 0,2 hora homem por unidade. Ou seja, eu preciso de 140 horas para estar executando essa atividade. 700 peças vezes 0,2, 140 horas de mão de obra para executar essas 700 peças. Para eu fazer a semana 34, igual a 1.500 peças necessárias vezes 0,2 hora homem por unidade. Ou seja, aqui não apareceu para a gente. Deixa eu só ver o que deu de errado. Não sei o que deu de errado. Aí. Ou seja, eu preciso de 300 horas na semana 34. E na semana 36 a mesma coisa, 1.500 vezes 0,2. 300 horas também na 36. Só que eu preciso da mesma mão de obra para produzir o C, só que agora na razão de 1 para 0,12. Então, na semana 31, 700 vezes 0,12. Então, preciso de 84 horas do elemento C, da mão de obra para fazer o elemento C. 1.500 vezes 0,12, 180 horas na semana 32. E na semana 34 ainda tenho mais que 1.500 unidades vezes 0,12. Ou seja, agora eu preciso na semana 34 de 480 horas para essa execução. Como realmente eu preciso nessas semanas desse valor e não dá para estocar mão de obra, realmente a OLP vai ser o próprio valor. 180, 140, 480, 300 unidades. Então eu preciso de liberar mão de obra nessa quantidade para executar esse pedido do A e do C. A consideração que o MRP2 faz é se eu tenho essa capacidade produtiva. Daqui a pouquinho a gente visualiza isso. Vamos primeiro selecionar quantas horas são necessárias para cada um dos elementos. Passando agora para a máquina M, para descobrir quantas horas eu vou precisar da minha máquina M, vou fazer a mesma conta. Só que a máquina M é apenas para o elemento E. O elemento E, eu preciso de 0,08 para 1 unidade. Então, vou usar esses valores vezes 0,08 para saber quantas horas serão necessárias. Então, é igual 1.200 vezes 0,08. Quer dizer que eu preciso de 96. Só reescrever aqui que está dando algum erro. Puxando a equação, que todos vão multiplicar por 0,08, eu tenho aqui quantas horas são necessárias da máquina M para executar esse meu pedido E. No caso, então, nosso OLP vai ser o próprio valor. Não tem como estocar horas de máquina. Então, o que eu preciso naquela hora. Baseado nisso, que a gente agora vai analisar se eu tenho ou não tenho essa quantidade de horas em cada uma das máquinas ou em cada mão de obra. Tabelinha para a mão de obra e para a nossa máquina M e ficamos nesse formato. Lembrando que esses itens, esses recursos, não tem como estocar. Então, a resposta já é naquela própria semana. Então, a gente obteve a resposta da ordem liberada de produção da mão de obra e da máquina M. Agora vem a nossa consideração. Será que eu dou conta? Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho 8 funcionários que trabalham 8 horas por dia, com eficiência de 90%. Todas as semanas têm 5 dias úteis, exceto a semana 31, que tem um feriado. E eu vou descobrir agora qual que é a minha disponibilidade dessa mão de obra. Então, 8 funcionários, 8 horas por dia, 90% de eficiência. Todas as semanas, 5 dias úteis, menos a semana 31. Então, vou voltar lá no Excel para a gente brincar mais um pouquinho.
Eu vou apagar essas linhas de baixo e já vou dizer que aqui já é a OLP nossa, para andar um pouquinho mais rápido. Eu tenho essa necessidade de mão de obra. E eu vou calcular agora a nossa capacidade. Ver se eu tenho capacidade de atender essa nossa necessidade. A capacidade produtiva, então, só relembrando, são 8 funcionários vezes 8 horas por dia vezes 90% de eficiência. Eles não trabalham sempre em 100%. Então, eles não dão conta de dar 100% todo dia. Vezes 5 dias úteis. Então, por semana, eu tenho 288 horas, deixa eu subir aqui para ficar bonitinho, de capacidade produtiva. Exceto na semana 31, mas eu vou puxar aqui. E na semana 31, em vez de 5 dias úteis, eu só tenho 4 por conta de um feriado. Então, na semana 31, eu tenho apenas 230 horas disponíveis. A partir do momento que eu calculo a minha capacidade e tenho o quanto eu necessito de ordem liberada de produção, no caso aqui não é bem uma ordem liberada, e sim o tempo necessário, eu consigo fazer algumas análises. A principal análise que a gente tem é a porcentagem da capacidade. No caso aqui da semana 28, 29 e 30, eu não usei nada da minha capacidade. Eu não tenho pedido ainda. Mas chegou na semana 31. Na semana 31, eu preciso de 84 horas e tenho 230 horas disponíveis. Ou seja, eu estou utilizando 36% da minha capacidade produtiva. Como não extrapolou 100%, estou de boa. Precisei de 84, tenho 230 disponível. Então está tranquilo. Na semana 32, precisei de 180, tenho 288 horas disponíveis. Está tranquilo também, 62% da capacidade. Semana 33, 48%. Semana 34, aqui já gerou um BO. Na semana 34, eu preciso, para dar conta de produzir as 1.500 aqui de A e 1.500 de C, de 480 horas. Porém, eu só tenho disponível 288, com 8 funcionários, 8 horas por dia, 90% de eficiência, 5 dias por semana. Ou seja, eu preciso de 66% a mais de capacidade nessa semana. Puxando mais um pouquinho, só para a gente ir até a semana 36. Na semana 36 também aconteceu um BOzinho. Eu preciso de um pouco mais de 100% de capacidade. O que eu vou fazer então? Existem várias opções aqui. Aí depende de vocês o que vocês vão programar, o que precisa ou o que pode ser feito na empresa. O exemplo mais clássico é pegar o limite, ou o que está além do limite, por exemplo, na semana 34, e arrastar para trás. Então, minha nova ordem liberada de produção, vou colocar até um asterisco aqui nela, seria de 288 na semana 34 e ficaram faltando, 480 menos 288, 192 unidades, que eu vou transferir para a semana 33, que é igual a 140 mais 192. Só que na semana 33 eu estourei também. Estourei algumas unidades, 288 menos 332. Estourei 44 unidades, que eu vou passar para a semana 32. Então, na semana 33, vou padronizar em 288 unidades. E na semana 32, eu puxo o que eu extrapolei, o que estava faltando. E agora sim cabe as 288. No caso, só precisei de 224. Semana 31 estava tranquilo, não precisei arrastar mais para trás. O mesmo eu posso fazer na semana 36. Como eu precisava de 300 unidades e só consigo produzir 288, na semana 36 produzo 288 e as outras 12 eu puxo para a semana 35. Então essa seria a nossa nova OLP de mão de obra. Eu vou ter que pegar essas OLPs de A ou de C e arrastá-las para trás.
achar algum jeito de trazê-las para antes, por conta que eu não tenho capacidade produtiva. Esse talvez é o jeito mais tradicional, o que normalmente os softwares fazem. Eles já vêm programados para fazer essa continha para a gente. Outras opções que vocês podem ter, por exemplo, é que na semana 34 eu vou trabalhar um sábado. Então, em vez de só 8 dias úteis, eu vou aumentar para, em vez de só 5 dias úteis, eu vou aumentar para 6 dias úteis. Fazer um sábado de hora extra. E eu já consigo aumentar bastante a minha capacidade produtiva. Ou posso ainda, na semana 34, eu chamo todo mundo para ficar 2 horas a mais todo dia de hora extra e mais o sábado, e dou folga na semana 35. Ou, na semana 34, eu aviso para o meu cliente que vai atrasar o pedido e jogo para a semana 35 que falta. Então, há várias opções que vocês vão ter que tomar uma decisão dentro da empresa. O MRP2 vai te apitar esses números aqui, principalmente esses números maiores do que 100%. Aqueles que eu estourei a capacidade produtiva, ele vai ficar piscando e te perguntando: o que vai fazer com isso? O que você quer de solução? Quais são as soluções que você quer trabalhar? Agora, a solução em si, as alternativas, vão por conta de vocês. O mais tradicional, igual eu falei, é puxar as ordens de produção para trás. Utilizar a mão de obra mais para o presente. Mas às vezes não tem como, às vezes você precisa naquela semana e ponto final, então vou ter que jogar hora extra, vou ter que contratar um funcionário só por uma semana, vou ter que trabalhar no sábado, trabalhar domingo e por aí vai, atrasar pedido, o que vocês acharem que dá mais certo. Vamos fazer a mesma coisa aqui na nossa máquina. Vou apagar aqui e vou chamar de capacidade e chamar aqui de ALP, para a gente fazer a mesma continha de novo, só que agora considerando a nossa máquina. Vocês não estão vendo o PowerPoint, mas eu tenho na minha empresa 4 máquinas que trabalham 8 horas por dia com eficiência de 80%. Continuo trabalhando 5 dias úteis por semana, com exceção da semana 31, que eu tenho um feriado. Então, vou colocar aqui a nossa capacidade produtiva da máquina M. É igual a 4 máquinas que eu tenho na empresa, vezes 8 horas por dia, vezes 5 dias por semana, vezes uma eficiência de 80%. Eu perco muito tempo na máquina. Ou seja, a minha máquina tem uma capacidade de 128 horas por semana. Puxando a formulinha, com exceção da semana 31, que eu tenho só 4 horas. O que vai acontecer? Vou colocar aqui a nossa porcentagem de capacidade. Na semana 29, eu preciso de 96 horas e tenho disponível 128. Ou seja, eu irei ocupar, melhor dizendo, 75% das máquinas, das 4 máquinas. Estou de boa, menos de 100%, eu tenho capacidade até sobrando. Posso até colocar mais coisa aqui para ser produzida, caso seja necessário. Na semana 30, já tem um BOzão. Na semana 30, eu preciso de 384 horas e só tenho 128. Eu preciso de 300% dessas máquinas. Eu só tenho 4, eu deveria ter 12 máquinas para dar conta da semana 30. Semana 31, 187%. Semana 32, 225%. 33, 150% da máquina. Então notem que eu estou bem perdido com relação à máquina M. Eu preciso de muito tempo dela e ela não está dando conta. Como ela não dá conta, vocês vão ter que determinar o que fazer. Notem que se eu só puxar para trás, eu extrapolo a semana 28. Eu vou vir para a semana 27, 26, 25, por conta de tanto que eu estou extrapolando. Só para a semana 30 eu preciso de 3 semanas para chegar nela. Então a semana 29 eu vou ter que jogar lá para trás. E mais esses outros aqui para frente que eu extrapolei também os 100%. Então só atrasar o pedido às vezes não dá conta.
Atrasar não, adiantar a produção. Às vezes eu preciso atrasar realmente o pedido, jogar para semana 34, 35, e atraso todo o pedido para frente, toda a árvore do produto, já que é uma demanda dependente. Ou eu tenho que achar uma outra solução. Por exemplo, eu posso colocar 2 turnos. Como é uma máquina, contrato mais 4 operadores, reveza 2 turnos de 8 horas. Com isso, eu consigo 200% daquela máquina. A semana 33 dou conta, e a semana 31 também eu dou conta, duplicando o turno. Além disso, na semana 32 e na semana 30 eu trabalho sábado, trabalho com hora extra nos 2 turnos. Então eu tenho que achar algum jeito de aumentar essa capacidade produtiva. Mas eu só vou saber disso com o MRP2. Se eu só jogar a ordem de produção lá na fábrica e pedir para eles se virarem, eu vou me ferrar, porque eu prometi uma coisa para o meu cliente e não estou entregando, por conta de atraso produtivo. Então eu preciso analisar essa bendita capacidade, o que fazer com ela. E buscar soluções. Não adianta também só apresentar. Na semana 30 eu não dou conta e deixo por isso mesmo. Vocês vão ser engenheiros, já estão trabalhando muitos nessa área, tem que achar uma solução, engenhar um jeito de dar certo. Então cabe a vocês determinar. Ó, os que deram maior que 100%, vamos achar uma solução. Alugo mais máquina, faço 2 turnos, contrato mais pessoas, trabalho lá com a bendita teoria das restrições, que eu sei que vocês já viram alguns filminhos dela. Tem que melhorar essa máquina para dar conta do meu serviço, da minha demanda. O como melhorar cabe a vocês, se eu atraso a ordem de produção ou se eu faço qualquer outro tipo de situação. Eu tenho aqui toda essa explicação para vocês, o quanto que eu necessito, o quanto que eu tenho disponível e as porcentagens. Notem que a mão de obra ficou com 167% na semana 34, 104% na 36. E a máquina extrapolou quase tudo, 300% na 33, 188% na 31 e assim por diante. Algumas opções que essa empresa sugeriu. Ela vai fazer 4 alterações. A máquina M vai trabalhar em 2 turnos, da agora para frente, e eu vou ter que aumentar a eficiência da máquina M. Algumas reuniões que eram programadas durante a semana para esses operadores não vão acontecer, a máquina vai trabalhar diretão, tudo vai ser focado nessa máquina M, para subir de 80% para 85% a eficiência dessa máquina. Não posso ter refugo, não posso ter retrabalho, tudo vai ser destinado para essa máquina. Além disso, na semana 30, eu vou precisar de mais 4 horas extras, 2 em cada turno, e na semana 32, mais 1 hora extra, meia hora em cada turno. E o departamento de montagem, mão de obra, vai fazer 6 horas extras por dia na semana 34. Não sei quem que aguenta isso, mas paciência. É até fora da lei, mas ninguém precisa saber. E na semana 36, mais 1 hora extra por dia, para dar conta daqueles 2 itens que estão extrapolando. Então, essa empresa não quis adiantar ordens de produção. Ela quis trabalhar em cima de hora extra ou de alteração de turno. Montando na tabelinha, ajeitando essas considerações, essas horas extras todas, ele conseguiu chegar todo mundo abaixo de 100%. Então, a mão de obra da semana 35 conseguiu ficar em 95%, da semana 37, 93%. E agora a máquina deu conta de fazer tudo também.